Agradeço vocês por este convite. Agradeço o professor Fornazier, o querido padre Rafael Fornazier, que não é apenas um professor estimado, mas também um precioso colaborador, tanto para mim quanto para o Instituto, em nossa sede do Brasil. Este simpósio, para o qual vocês me convidaram, trata de um tema fundamental, crucial, que talvez ainda tenha que ganhar força hoje, não só na igreja, mas também na sociedade. Porque o tema da educação é muito falado, é como o tema da ética pública na política. Todos falam dela, mas ninguém de fato começou a viver realmente em prol dessa realidade de maneira adequada. Portanto, dar apoio ao trabalho educativo na família é realmente um trabalho voltado diretamente ao bem da sociedade, inclusive o bem dos indivíduos. Tornou-se uma questão fundamental. A Igreja deve, certamente, ser protagonista neste campo. Nesta minha saudação a vocês, indico aqueles que são, para mim, os dois pontos-chave deste tema, embora não sejam os únicos. O primeiro é resgatar esta concepção cristã, mas também humana, da família como a gramática de todas as relações humanas. A família é o início, o teste, a introdução, a iniciação a todas as relações humanas. Todas as relações humanas, de um modo ou de outro, são transformações simbólicas daquilo que se aprende na família. Paternidade, maternidade, o cuidado, a proteção, ser filhos, ser irmãos, colaborar, doar-se, perdoar-se, enfim, todas as relações. Isso é fundamental. Se conseguirmos introduzir na educação familiar essa diretriz, essa consciência, vamos gerar um grande bem na sociedade. E, em segundo lugar, a propósito dos bens da sociedade, tentem refletir sobre o porquê de, entre as finalidades do matrimônio, nossa própria teologia não incluir o bem comum. Estão presentes o bem dos filhos, o bem dos cônjuges, ótimo, o bem do sacramento, todos os bens fundamentais. E o bem comum? O matrimônio e a família não existem também para o bem comum? Não direcionam seu sucesso, sua capacidade, seu orgulho e sua satisfação para contribuir para o bem comum da comunidade? Isso me parece muito interessante, porque se desenvolvermos isso, isto é, a ideia de que entre os bens do matrimônio está também o bem comum, então a educação assume uma importância tal que o bem comum é o bem da sociedade, o bem da convivência humana. Então a educação familiar deixa de ser o trabalho em um nicho, mas sim um verdadeiro trabalho social. Mais do que isso, um trabalho humano fundamental. Naturalmente, para propor essa ideia, isto é, que entre os bens do matrimônio deve estar inserido o bem comum, é que precisa educar os filhos e casar-se, constituindo uma família com essa perspectiva e com esse orgulho de, assim, também realizar o bem comum. Naturalmente, a contrapartida, por outro lado, será: é necessário que a família seja incluída entre os bens comuns da sociedade. Se uma sociedade não considera a família como um dos bens fundamentais para a sua vida, certamente é uma sociedade que se empobrece. Então eu me pergunto, como é que entre os bens comuns estão presentes a água, o fogo, a energia, as casas e tudo mais que quiserem? Muitas relações, as relações econômicas, as relações políticas, o ensino, o estudo, mas não está a família. Não está o local aconchegante no qual os aspectos humanos fundamentais, que vão servir depois para todos os demais bens comuns, nos quais foram constituídos, criados e nutridos. Quando teu filho vai para a escola, 90% do trabalho do professor já está feito. Ele pode ensinar o que quiser, pois você, mãe, inventou, quase como que criando do nada, uma coisa que era até mesmo difícil de pensar. Enquanto nutria, estava inserindo na linguagem humana.
e gerou uma mente. Agora o professor só tem que ensinar o latim, o grego, a matemática, a física e todo o resto. Porém, a maior parte do trabalho já está feito. O bebê já se encontra inserido na dimensão humana da linguagem. Você percebe, então, o que faz a educação e, portanto, o que a própria família, como estrutura, como instituição, é legitimamente um dos bens comuns fundamentais, ou até mesmo o bem comum fundamental para a vida de uma sociedade, de uma comunidade e, digamos, também de uma igreja. Porque, realmente, o bem comum em uma concepção cristã é, afinal, o bem gerado pelo testemunho da graça que a comunidade eclesial dá para todo mundo. Obrigado.